Bom dia. Os irmãos sejam muito bem-vindos ao nosso culto, o qual nós estamos oferecendo ao nosso Deus, aqui, a partir da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Manancial de Leme. Sempre lembramos os nossos irmãos da importância de convidarem também seus amigos para participarem do culto e virem até aqui, à casa do Senhor, participar do culto de forma presencial. E também convidamos a todos, aqueles que não podem vir de forma presencial, que participem do culto online e que compartilhem também o culto na página de vocês no Facebook, que assistam também no YouTube, também está sendo transmitido pelo YouTube hoje. E dessa forma, então, que a palavra de Deus tenha um alcance cada vez maior. Sejam muito bem-vindos para o culto e nós invocamos a presença do Senhor conforme a liturgia proposta. Em nome de Deus, o Pai, todas as coisas. Em nome de Deus, o Filho, que nos salvou com o seu santo e precioso sangue. Em nome de Deus, o Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho e nos congregou, iluminou, santificou e enviou para proclamar a salvação. A Ele seja toda honra e glória, hoje e sempre. Amém. Aleluia, aleluia. Nesse momento em que rendemos nosso culto de louvor e gratidão ao Santo Deus, queremos também, como seus filhos, chegar diante dele e confessar os nossos pecados, crendo que por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nós recebemos o perdão. Confessamos os nossos pecados cantando Tal como estou tão pecador, conforme consta no hino de número 347 de Nossos Hinários.
nosso bondoso Deus é compassivo. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas maldades. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Essa palavra maravilhosa de conforto é trazida a nós a partir do Salmo 103. Tendo em vista a palavra do Senhor, tendo em vista a confissão de pecados praticada por vocês, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio a graça de Deus e da parte, por ordem de Jesus Cristo, nosso Salvador, perdoa todos os seus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O salmo do culto é de número 126. Fazemos a leitura responsiva do mesmo. A congregação pode sentar-se. Leitura do salmo 126 de forma responsiva. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, Que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando. Cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Deus, Tu és o ajudador de todos aqueles que clamam em nome de Jesus. Te pedimos, tem misericórdia de nós e nos dê olhos de fé para ver o Teu Filho Jesus, para nós o seguirmos pelo caminho que conduz à vida eterna. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós seguimos com a leitura da palavra do Senhor, sendo que o texto do Antigo Testamento é do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 7 a 9. Leitura da palavra do Senhor no profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 7 a 9. O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cante este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo, ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte, e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas, as que estão para dar à luz. Então eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Até aqui.
Prosseguimos com a leitura da epístola encontrada em Hebreus, capítulo 7, versículos 23 até 28. Leitura da epístola conforme Hebreus, capítulo 7, versículos 23 a 28. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens, que são imperfeitos, para serem grandes sacerdotes, mas, pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Até aqui a leitura. Nós prosseguimos cantando o hino do cancioneiro evangélico, Segue-me, escuta a voz do bom Jesus. Seguirei, seguirei, sim, seguirei.
Nós prosseguimos com a leitura do Santo Evangelho. Convido os irmãos a se colocarem em pé, em respeito às palavras do Evangelho, enquadradas em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Glória, glória, in excelsis Deo, glória, glória, aleluia, aleluia. Palavra do Santo Evangelho. Encontramos uma explicação desse texto no estudo bíblico da última quarta-feira à noite. Um texto bastante agradável, de boa compreensão, fácil aplicação de lei e evangelho. Recomendo que quem não pôde participar do estudo, que ainda o faça, ainda assista a esse estudo, que está lá registrado então na página da igreja. Lemos o Santo Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Jesus cura o cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós fazemos a nossa confissão de fé conforme as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Foi feito o homem, foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está assentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo
para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nesse momento, ainda em preparação para a mensagem, nós cantamos o hino Deus que és fonte inesgotável, número 393. E as crianças podem trazer a sua oferta e depois irem para a escola bíblica, terem a sequência do seu culto ali. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam conosco nesse momento, tocando nossos corações, nossas mentes, ampliando nosso conhecimento a respeito da palavra do Senhor e nos dando uma tranquilidade de sabermos que em Deus, em Jesus Cristo, estamos no caminho para a vida eterna, nossa herança celestial. A mensagem de hoje tem por base o texto do Salmo do dia, Salmo de número 126, onde nós temos o salmista anunciando, né, qual é a perspectiva que as nações têm a respeito do povo de Israel, após o retorno do povo de Israel para Jerusalém,
quando puder, então, reconstruir Jerusalém. E no Salmo 126, 2, nós lemos: então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Que Deus abençoe o nosso meditar. Podem sentar-se. A outra versão bíblica usa a palavra restauração, aqui no texto do Salmo 126. A restauração do povo de Israel é o grande motivo do contentamento do povo e é o motivo também para que as nações vizinhas olhem para o povo de Israel e percebam: Deus está agindo, Deus age na vida desse povo, Deus tem um cuidado especial para com eles. E dessa forma, no Antigo Testamento, o testemunho dos feitos de Deus se dava para as nações vizinhas e o nome de Deus também era proclamado a todas as nações, não unicamente ao povo de Israel, porque Deus é um Deus de todo mundo e não unicamente de uma nação, embora tenha escolhido o povo de Israel de maneira especial para realizar uma grande obra através dele. Deus se apresentou ao mundo também a partir do povo de Israel de maneira especial, e Deus veio para o mundo na condição de um israelita, um judeu, Jesus Cristo, o nosso Salvador. O povo de Israel deveria ter vivido na aliança com Deus continuamente e não o fez. E o salmista tem isso em mente. Ele lembra muito bem dos pecados do povo que fizeram com que Deus retirasse momentaneamente a sua mão cuidadora e protetora do povo de Israel, sendo que eles foram levados ao exílio, o que também é contemplado aqui em nosso texto, quando o texto diz lá no 5º e 6º versículo que o povo de Israel, que as pessoas saíram semeando com tristeza, chorando. E quando a gente lê isso no texto bíblico aqui, parece algo simples, né? É algo que brotou da pena ou da caneta de um escritor, né? Não parece muito como um ato ou algo que aconteceu mesmo. Não sentimos muito a dor do povo de Israel quando lemos o texto bíblico. Quando esses fatos batem à nossa porta, fatos que nos entristecem, fatos que fazem com que nossas lágrimas caiam também, aí a dor é muito grande, né? E aí podemos dar graças a Deus que Ele nos dá o texto bíblico para a gente continuamente buscar refúgio nele. E se não o fizemos, se não buscamos a companhia de Deus e da palavra do Senhor continuamente, que é algo ideal para a vida do cristão, para sempre termos subsídio de fé, de esperança, de expectativa de um futuro bom na companhia de Deus, sob as bênçãos de Deus, que pelo menos então nós o tenhamos na dor, né? Se não foi pelo amor de Deus. E as lágrimas, elas caem de nossos olhos constantemente. E o mundo todo vive um clima de lágrimas caindo por causa da pandemia, por causa do Covid. E muito se disse, um dia a história vai nos contar, né, se foi dada uma proporção exata, de sofrimento, de angústia, de divulgação de todo o Covid, conforme a realidade, ou se houve exagero para menos ou exagero para mais, né? Nós estamos, por enquanto, muito próximos do fato, e muitos de nós sentimos a dor da perda de alguém, por Covid. Outros de nós, nesse período, nós sentimos a dor da perda de alguém por outros motivos, e às vezes essa dor e essa proximidade dos eventos nos impede de ver um quadro geral de toda a situação, que com o passar do tempo a gente vai se distanciando dos fatos e a gente consegue ver com mais clareza o quadro geral. O povo de Israel viveu num abandono de Deus, num abandono do culto, num abandono da oferta. Olha o que os profetas disseram para o povo, disseram: Deus vai recolher a oferta. Vocês não estão ofertando conforme a prosperidade que Deus deu para vocês. Vocês estão guardando
os melhores bens para vocês e o templo está com dificuldades em decorrência dessa falta de oferta de vocês, mas Deus não vai ficar sem essa oferta. O templo pode ficar fragilizado, pode faltar alguma coisa no templo em função disso que está acontecendo, mas Deus vai mandar o gafanhoto devorador. O gafanhoto ele vai recolher a oferta. E aí isso veio em forma de castigo. Às vezes vinha o gafanhoto devorador mesmo, o animal que vinha e devorava as plantas. Às vezes Deus mandava outro tipo de castigo como forma de trazer o povo de Israel de volta para uma consciência de que eles dependem de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e permita que a gente tenha gratidão em nosso coração sempre e que possamos fazer a nossa oferta com um sorriso nos lábios, agradecendo a Deus por tantas bênçãos, tanto cuidado, tanta proteção que Ele nos dispensou, e que não seja necessário que Deus venha recolher a oferta de outra forma, com dor, com muito sofrimento. O povo de Israel passou por esse sofrimento. Deus permitiu que nações inimigas enviassem seus exércitos e recolhessem a liderança do povo, a nata do povo, os principais sacerdotes, os principais chefes de famílias, os comerciantes que eram mais bem-sucedidos, os nobres da terra. Esses foram levados em exílio e saíram num choro muito grande, num desespero muito grande, pensando: o que está acontecendo conosco? A gente às vezes também pensa isso quando o sofrimento é muito grande. O que está acontecendo? Será que eu pequei tanto assim? Será que Deus está sendo malvado comigo? Será que Deus esqueceu de mim? Como é que Deus permite que aconteça tal coisa? Porque eu sou alguém de uma linhagem de pessoas que sempre pertenceu ao povo de Deus. Eu sou alguém reconhecido historicamente como um servo dedicado a Deus. Como é que Deus pode esquecer de mim dessa forma? Se tem algum problema aí, é Deus que esqueceu de mim, e não eu dele. Muitas vezes temos essa impressão, isso é fácil de acontecer na vida de quem sofre uma desgraça a mais, e não está com o coração tão apegado assim a Deus, e daí não consegue entender, compreender que assim como o sol e a chuva vêm em boa medida na lavoura de ímpios e de justos, assim também a enfermidade, a morte, ela vem para ímpios com muito sofrimento, às vezes sem tanto sofrimento assim, e da mesma forma vem para justos, às vezes com muito sofrimento. Às vezes um justo, alguém que teme a Deus, sofre muito, até que finalmente se despede aqui da terra. Às vezes não, às vezes o justo, ele tem uma morte suave, sem dor, e simplesmente Deus o recolhe para a vida eterna. Mas Deus permite que tanto as suas bênçãos venham para justos e injustos, e também a disciplina, né? o momento em que não vem um sol calmo e tranquilo que ajuda a terra a produzir, né? As plantas a produzirem os frutos, mas vem um sol escaldante, um calor insuportável. Às vezes Deus manda uma chuva agradável, né? Um pouco forte, como essa que veio aqui para Leme na última noite. Às vezes ela vem com muito mais intensidade e destelha as casas, como aconteceu recentemente na cidade vizinha de Pirassununga, como aconteceu na última noite em outras cidades da nossa região, aqui também. E pessoas choram de tristeza. O povo de Israel foi para o exílio com esse questionamento: será que Deus esqueceu de nós? Não é possível. E aos poucos, com o sofrimento, veio a meditação, veio um retorno para Deus, veio uma análise efetiva da ação de Deus em nossas vidas, veio a constatação de que em muitos atos de Deus no passado, a proteção, o cuidado, o amparo de Deus se fizeram sentir, se fizeram presentes, e o povo então foi para o exílio com esperança. Eles saíram chorando,
mas carregando junto de si a esperança de um dia retornar. A esperança de que eles ainda estavam, mesmo indo para o exílio, ainda estavam sob o cuidado e sob a graça de Deus. E algo que exércitos inimigos não conseguiam tirar deles era justamente esse apreço, esse apego à palavra do Senhor, que não é uma palavra simplesmente porque é palavra, porque está escrita, mas é palavra de Deus porque vem carregada de bênçãos, carregada de cuidados da parte de Deus para todos nós. Então o povo tinha a palavra de Deus guardada no seu coração e sabia do cuidado e do amparo para com Deus. O autor do Salmo 126, ele escreve no momento em que o povo de Israel já voltou para a terra de Israel. Provavelmente o Neemias e o Esdras, eles ou estavam vivos nessa ocasião, ou o texto foi escrito até depois deles ainda, porque o Neemias e o Esdras, eles foram os grandes líderes da reconstrução de Jerusalém. O Neemias como governante político, como cuidador do povo, mas um servo de Deus, alguém que governava seguindo também a orientação de Deus, os princípios que Deus deixou, era um homem de oração. Temos exemplos magníficos de orações no livro de Neemias, enquanto que Esdras era o sacerdote, que conduziu também a pregações e a reformas na vida religiosa do povo, para que o povo deixasse de lado idolatria, deixasse de lado costumes pagãos e voltassem a apreciar novamente a palavra do Senhor e ver aonde tudo a palavra de Deus pode guiar e conduzir as nossas vidas. Aonde nós temos deixado a palavra de lado e vivido de forma diferente do que a palavra de Deus prescreve para nós. Como é que nós podemos ter ofendido a Deus de acordo com a nossa vida? Em que costumes, em que práticas que nós achávamos que estávamos bem, que era tudo natural, que vivíamos de forma correta, que não poderíamos ser repreendidos, mas fomos repreendidos. Aonde está o nosso erro, a nossa falha? Vamos procurar vigiar, conforme a palavra dos evangelhos, a palavra que Jesus Cristo traz muito para nós. Vigiai e orai. Como é que nós podemos vigiar melhor a nossa própria vida, o meu próprio nariz, a minha própria conduta, o meu comportamento, para deixar de pecar? Lemos na leitura do Salmo, nos últimos cultos aí, Salmo 119, eu guardo a tua palavra no meu coração, Deus, para não pecar contra ti. E Deus é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que olha para as pessoas e vê, conhece a vitória, a força, o poder de cada um e a limitação de cada um e a dor de cada um. E Deus nos visita conforme nós precisamos da visita de Deus em nossas vidas. E Ele vê aos fragilizados, Ele dá forças, Ele dá coragem, Ele dá ânimo. Para aqueles que se acham muito fortes e que não precisam mais de Deus, e quem sabe não precisam mais dos irmãos, Deus rebaixa, Deus humilha. Deus faz com que eles venham a sentir pela dor novamente a necessidade de ter uma salvação que não está neles, uma salvação que é trazida de fora, uma salvação que é trazida pelo próprio Deus. Porque a nossa salvação, a nossa capacidade de ir para os céus, não está em nós, está em Cristo, está na cruz. Ele o fez, Ele o preparou, Ele deixou pronto para todos nós o seu perdão, a sua graça, o seu amor, a salvação. O povo de Israel precisou passar por esse momento de angústia, de depuração pelo fogo do castigo, do exílio, mas puderam retornar e voltaram trazendo feixes de alegria, de contentamento. Quando Deus restaurou a sorte deles, quando Deus os trouxe de volta para Jerusalém, eles puderam de novo se sentir alegres, contentes no templo. Como hoje, eu vi novamente algumas pessoas aqui no templo com grande alegria, saudando umas às outras, antes do início do culto, com aquela vontade de
se abraçar com uma emoção muito forte no coração. Por quê? Porque são pessoas que viveram, que adoraram a Deus aqui há 30, 40, 60 anos. E agora Deus permitiu que nós também tivéssemos que ficar sem vir no templo durante algum tempo, né? Por um período aí de um ano e meio. E agora a gente também pode sentir que nem o povo de Israel, não de maneira tão intensa, porque para eles isso foi muito forte, né? Eles tiveram que ir para longe, morar fora de sua terra natal. Nós aqui fomos impedidos por uma pandemia, né? E podemos voltar para a casa de Deus agora. Que sensação que habita em nosso coração, que alegria de ver todos vocês, todos os irmãos aqui na casa do Senhor. E por que nós estamos aqui? Porque Deus também mostra em nossas vidas que Ele restaura. Ele é um Deus de restauração, um Deus que traz de volta para si. E esse texto aqui, ele também acompanha o texto do Antigo Testamento que lemos antes, o texto de Jeremias, onde Jeremias também fala sobre essa restauração. E Jesus Cristo vem anos mais tarde e ele escolhe, né, no texto de hoje, ele escolhe uma pessoa, né, e mostra para o mundo, mostra para quem está vendo, né, que ele para no caminho, quando ele está para sair da cidade de Jericó e ir para Jerusalém, né. Ele para na saída de Jericó e ele diz: chamem o cego. Chamem o cego. A vida daquele cego é uma vida sem muita dignidade, uma vida de mendicância. É alguém que sabe depender dos outros, porque ele não é autossuficiente, como nós muitas vezes achamos que nós somos, e confiamos, né? Como é que diz a expressão? Confiamos no nosso taco, confiamos na nossa força. Ele não confiava mais. Ele sabia que ele precisava da ajuda de outros para ser conduzido pelo caminho. E ele era cego, mas não era bobo. E ele já ouviu falar do Messias. Ele já ouviu falar de Jesus Cristo. E ele já teve essa graça, essa intervenção do Espírito Santo na vida dele. E associou a presença de Jesus Cristo na terra de Israel com o cumprimento das promessas de Deus de livramento, de ajuda, de pagamento de pecados. E ele, quando ouve falar que Jesus Cristo está passando, ele grita: Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus toca a vida daquele homem, e ele passa a seguir a Jesus, depois de ser curado, depois de ter a sua limitação removida da vida dele. E ele também pode dar graças a Deus, assim como o povo de Israel tem a sua ação descrita lá no livro dos Salmos, e voltam com alegria e contentamento para a terra de Israel. Esse cego, dele também pode ser dito como as nações disseram do povo de Israel: grandes coisas Deus tem feito, grandes coisas Deus fez na vida do cego Bartimeu. Por isso ele ficou alegre. Grandes coisas Deus fez na vida do povo de Israel. Por isso o povo de Israel estava alegre. E grandes coisas Deus fez na sua vida, na nossa vida. Por isso podemos ter uma sequência de vida com alegria, com confiança. Porque em meio ao nosso pecado e em meio ao nosso arrependimento, Deus vem e nos incentiva ao arrependimento, nos incentiva a uma vida de confiança e de temor nele. Que Deus nos agracie com a sua presença e com seus grandes feitos, hoje e sempre. Amém. Congregação, se põe em pé. E a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, guarde nossos corações e mentes firmados em Cristo Jesus até o dia do seu retorno. Amém. Tires de mim o teu Espírito.
Nós seguimos com o nosso momento de ofertas, a congregação pode sentar-se. E eu vejo que temos aí tanto o prato de ofertas, no qual nós ofertamos em todos os cultos, e também o recipiente para a oferta das servas. Então as servas podem fazer a sua oferta para a missão do distrito também no culto de hoje. Enquanto ofertamos, cantamos o hino de número 165, Castelo Forte, o hino da Reforma. Afinal de contas, vivemos no mês da Reforma, né? Onde Deus também reformou, restaurou a vida espiritual de toda a humanidade. Deus abençoe ofertas e ofertantes.
pretendem entrar no santo estado do matrimônio e pedem intercessão da nossa congregação, os jovens Amanda Nicola Zanon e Luiz Henrique Alves de Oliveira. Se alguém souber de algum impedimento, que o acuse junto à instância competente antes do próximo domingo, dia 31 de outubro, data do casamento, e que depois guarde o silêncio. Entreguemos esses jovens sempre em nossas orações a Deus também, pedindo as bênçãos de Deus sobre a união matrimonial, sobre o casamento deles. Convido os irmãos para orarmos ao Senhor. A congregação se põe em pé. Amado Pai Celestial, chegamos a Ti em louvor e agradecimento, porque em Jesus Cristo Tu fizeste nova aliança conosco. Honra e glória também rendemos a Ti, porque nos sustentas, providenciando trabalho e alimento, casa, lazer. Como no passado o Teu povo já disse, grandes coisas fez o Senhor por nós, hoje dizemos o mesmo. De fato, grandes coisas Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres. Salvador Jesus, em Tua passagem aqui na terra, deixaste provas da Tua compaixão por nós. Alimentaste multidões, curaste doentes, fizeste muitos milagres. E nas Tuas caminhadas, Tu paraste para atender aqueles que nem sequer podiam levantar-se por causa de suas muitas deficiências. Nos alegramos em saber que, por amor a nós, a Tua caminhada para Jerusalém foi para o Teu sofrimento e Tua morte, e assim, pagamento de nossa dívida perante Deus. Senhor, nos alegramos junto aos jovens, pedimos que Tu dês cada vez mais união, harmonia aos jovens de nossa congregação, que sintam também a alegria de estar na Tua presença, que possam também contar os Teus grandes feitos para o mundo, e que assim nossos jovens sintam-se irmanados e possam cada vez mais crescer e aparecer enquanto departamento na vida da nossa igreja. Que também suas vidas sejam vidas de testemunho, de boa conduta cristã, e que assim o mundo também possa ver em nossos jovens a vida de alguém que teme ao nosso Deus. Dentre os jovens, a Deus, destacamos a Amanda e o Luiz Henrique, e te pedimos em favor do matrimônio deles. O que Tu abençoas, ó Deus, será abençoado para sempre. Concede a esses noivos, portanto, as mais ricas bênçãos da Tua mão paternal. Dá a eles corações puros e a Tua graça, para que andem no Teu amor, nos caminhos da Tua santa palavra, e que eles recebam os Teus dons com gratidão. Habilita os mesmos para que prossigam para o alvo, o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, pedimos em favor dos enfermos, seja aqueles que estão em casa, os hospitalizados. Lembramos Doraci ou Darcy Meira, entubada por Covid-19. Quando nos deparamos com essa notícia, trememos a Deus, porque sabemos da gravidade deste mal. Mas, ó Deus, quando oramos a Ti, nós tememos a Ti e confiamos no Teu poder. Por isso, suplicamos com tranquilidade a recuperação dela, a cura dessa pessoa, porque sabemos do Teu poder para tanto, ó Deus. Dá a cada enfermo, ó Deus, força para suportar a cruz, e que sintam-se então encorajadas por Ti, ó Deus. Restaura-lhes a saúde, se assim for da Tua vontade. Também lembramos carinhosamente da Lívia Pultz, em tratamento, do Sérgio Pultz, que aguarda a cirurgia, a Vilma Facchini, que se recupera de cirurgia, a Letícia, amiga da Grace, com problemas de saúde, também a Letícia Albrecht, que se recupera de pneumonia, a Cecília Fischer, que também se recupera em sua idade avançada, se recupera de momentos de grande fragilidade pelos quais ela passou, e também a família se sente agradecida pela recuperação que Tu deste para ela até este momento. Senhor, também pedimos em favor dos enlutados, tanto aqueles que aqui estão na Tua casa nesse momento, outros que também participam do culto e choram a perda de algum ente querido.
E lembramos também carinhosamente da família Schneider, pelo falecimento da Petronília Romais Schneider, esposa do pastor Eiter Schneider, que já foi conselheiro aqui do nosso distrito, quando trabalhou na paróquia de Campinas. Olha, portanto, em favor dessa família, ó Deus, que lamenta a morte da Petronília. Também os que lamentam a morte de Heinz Becker, lá de Florianópolis, faleceu na última quinta-feira, e foi um grande líder da igreja no estado de Santa Catarina e também em toda a IELB, tendo participado de diversas comissões de âmbito nacional. Senhor, suplicamos a Ti o Teu bondoso olhar sobre os agricultores, que muitas vezes plantam sementes sob apreensão, sob lágrimas. Envia chuva para que possam ver o crescimento das plantas e no tempo certo possam voltar para seus lares com alegria, trazendo também as suas colheitas de cereais. E agradecemos a Ti, ó Deus, pela chuva que Tu deste aqui para a nossa cidade na última noite, uma chuva que realmente veio para regar, para fertilizar a terra. Muito obrigado, ó Deus. Também entregamos em Tuas mãos, ó Senhor, a paróquia de Porto Ferreira, aqui do nosso distrito, a paróquia que recebeu ontem a visita do vice-conselheiro distrital e também do líder leigo distrital. Continua abençoando aquele povo, ó Deus, um povo que também sofre muitas vezes os mesmos sofrimentos que nós, também lutam com enfermidades, lutam com dificuldades financeiras, lutam porque tem um número reduzido de congregados, mas estão lá, cheios de coragem e ânimo, e eles também clamam perante Ti, ó Deus, tanto suplicando o amparo, como também louvando o Teu nome, pelos feitos realizados entre eles, e eles se sentem gratos pela Tua palavra, que é compartilhada constantemente entre eles, também a partir da pregação do pastor Rudy Toma. Entregamos também o pastor Rudy em Tuas mãos, ele, a esposa Carla, que Tu os tenhas em Teus cuidados e os fortaleças e os encorajes sempre, ó Deus. Senhor, nos alegramos com os que têm motivo de contentamento em suas vidas. Agradecemos pela Tua bondade e bênçãos derramadas sobre os aniversariantes. Protege-os e abençoa-os sempre, e que sejam sempre pessoas fiéis a Ti. Lembramos da Valentina Aberman, da Mara Fick, da Elisa Fick, o pastor Gilson Persic, o Murilo Falcão, a Nercy Forpagel, que aniversaria hoje, o Osmar Fick, que aniversaria amanhã, também a Elisa Carlota Pisani de Limeira, a Irenir Schwantz, lá do Espírito Santo, o Almir e a Ilse, que celebraram 36 anos de casamento no último dia 19. Obrigado a Deus pelas bênçãos derramadas sobre essas pessoas durante tanto tempo. Senhor, nos entregamos aos Teus cuidados. Continua cuidando de nós, como o tens feito até o presente momento. Como é bom saber que em nossas dificuldades e em nossas alegrias, Tu estás conosco, conduzindo as nossas vidas. Muito obrigado a Deus. Outras coisas que pesem em nossas vidas, oramos a Ti, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se? Nós compartilhamos o que acontece na vida da igreja. Hoje à tarde vamos ter a reunião com os pais e padrinhos do Gustavo Fick Cruz, às 16 horas. Na terça-feira temos instrução de confirmandos, à tarde e à noitinha. Na quarta-feira, estudo bíblico às 20 horas, estudo bíblico transmitido de forma online. Na quinta-feira, dessa semana, excepcionalmente, nós não teremos a live musical. Então,
diversas pessoas do grupo de instrumentistas têm um outro compromisso e aí não vai ser possível termos a live musical na próxima quinta-feira. Relato aos irmãos que no dia de ontem, então, eu atuei como vice-conselheiro do nosso distrito e na parte da manhã eu fiz uma visita então à paróquia, à congregação de Santa Rita do Passa Quatro, uma congregação que tem o seu templo em reforma, né, uma congregação que está contente por isso, né, os membros animados em função dessa reforma. E também no período da manhã fiz a visita ao pastor local, né, pastor Rudi Toma. E a Andréia me acompanhou, né, até Porto Ferreira e ficou lá acompanhando também a esposa do pastor lá durante o dia, né. E à tarde tivemos uma reunião com a diretoria de Porto Ferreira e nessa reunião quem me acompanhou também foi o líder leigo, o Cláudio Hergert de Pires, né. Uma reunião muito interessante, né, de grande importância aí, na vida do distrito, né. Precisamos nos irmanar cada vez mais, né, saber que nós formamos um corpo, né. O distrito Bandeirante não é lá de Limeira, não é de Porto Ferreira, é nosso, é de Leme. Nós somos o Distrito Bandeirante, junto dos demais irmãos. Então foi um encontro muito produtivo no dia de ontem, né? À noite tivemos o culto, no qual eu também pude proferir a mensagem. E retornamos então após o culto. Agradeço aos irmãos do Ribeirão do Meio, porque nós teríamos culto hoje de manhã no Ribeirão do Meio. E quando eles ficaram sabendo, então, dessa minha atividade no dia de ontem, aí houve a proposta tranquila da parte deles de anteciparmos o culto que foi feito na semana passada, para ficar mais tranquilo aí o dia de hoje, né? E não ter uma sobrecarga de programações. Então agradeço aos irmãos do Ribeirão do Meio. Próximos cultos, culto presencial e online, no próximo sábado à noite, aqui. Culto no sábado à noite, de maneira excepcional, né? Tivemos poucos cultos nos sábados à noite, nesse período de pandemia, né? E, se alguém chegar aqui no domingo pela manhã, às 10 horas, né, vai se deparar com a preparação aí com um casamento, né? Então, no domingo pela manhã, teremos a cerimônia do casamento. Esses são os nossos comunicados, né? E vamos ver aí quem participa do culto aí também de forma online. Temos aí, nos sentimos muito contentes com a presença de cada um dos irmãos aqui na casa do Senhor. Como é gostoso ver, né, um número maior de pessoas participando, e é possível, né? É possível que venham mais pessoas, um número maior por culto, e a gente percebe que em outras atividades da cidade, né, os ambientes estão voltando aí a ter atividades normais, né, e o mesmo risco de contágio que tem em outros ambientes, tem aqui também, né? Então convém que a gente continue se prevenindo, oramos, né, em favor de uma pessoa entubada, então o risco ele continua, continuemos nossos cuidados, mas já é possível retornarmos então aos cultos. E tivemos uma expressiva participação também do culto online, né, com até 39 aparelhos conectados, né? Então, muito bom sabermos disso também, né? E uma média de 34 aparelhos conectados ao nosso culto. Muito bem, vamos ver quem participou aqui do culto online. A Simone Denzin Siqueira, nossa congregada. José Roberto Bimbate, aqui também presente no culto na igreja. O gaúcho, né, Samuel Haverman, lá de Santo Antônio da Patrulha, participa. Do Mato Grosso, o Miro Miller, né, da cidade de Sorriso. A Márcia Ribeiro, do estado de Goiás, cidade de Aragarças. Daqui da capital do estado, né, da Grande São Paulo, de Guaianazes, a Regiane Helena Kunstler. E a mãe Gerda, né, também. De Alta Floresta, Rondônia, Alta Floresta, Mato Grosso. Né, a Cris Vou, prima da Andréia. Da cidade vizinha de Limeira, a Elisa Carlota Pisani, aniversariante da semana. Aí, né? Nossos congregados, pastor Galdino Schneider
e esposa Beatriz, né, participando aí do culto. O nosso presidente da congregação, Fernando Pultz, lá do Mato Grosso de Itanhangá, a Ilze Han e o marido Almir. Nossos congregados, Osmar Augusto Fick e esposa Clarice, da cidade de Avaré, aqui em São Paulo, o Fernando Carvalho, a esposa Néia e a mãe Hilda, né? Eles têm raízes aqui em Leme, né, mas moram lá em Avaré. Não sei a que distância isso fica daqui, 400 quilômetros, 300 quilômetros, né? E participando do culto com a gente. Da Alemanha, né, outra pessoa que é daqui de Leme, né, mas mora na Alemanha já há bastante tempo, a Fabiola Denzin Krieg. Também a Joelma Freitas participa do culto, né, compartilha aí, né, e mostra aí para os amigos e amigas, né, a participação no culto, né, e ela também está no culto presencial aqui. Também nosso irmão Hélio Aberman, daqui de Leme. A Ladi Keller, de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Rosimar Denzin, de Goiânia. E nossos congregados aqui, o Márcio Denzin, né, daqui de Leme. E também a Ângela Aberman, aqui de Leme. Fernando Aberman, daqui de Leme. Sueli Bonora, do Rio Grande do Sul. Água Santa, Rio Grande do Sul, né? Esse é o nome da cidade onde ela mora, próxima a Tapejara. De Ponta Grossa, Paraná, Sueli Erdman Silveira. Nossos congregados, Amanda Ullman, também Danilo Lino. Hilário Forpagel, de Sorriso, Mato Grosso. Erno First, de Piratininga, Mato Grosso. E o Vivaldo Oreste Dumke, eu não sei de onde é que ele é, né? E também a nossa congregada Maria Tessari Aberman. Muito bem, esses são os nossos participantes do culto online. A presença de cada um nos enche de alegria. Que Deus tenha tocado e continue tocando o coração de cada um, alimentando cada um na fé e cuidando de cada um. Desejo aos participantes do culto online a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.